Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção, irmãos, aquilo que o Senhor está falando neste dia, está liberando e compartilhando, irmãos, comigo e, claro, com vocês. Irmãos, eu digo assim que a cada palavra que o Senhor compartilha comigo, o meu coração ele só inunda. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela entra em nós, né? Operando, mas não só operando, nos enchendo cada vez mais de tudo aquilo que provém dele e tirando aquilo, né, que não provém dele, aquilo que faz parte, né, de nós, da nossa identidade caída, né, irmãos? Essa é a graça, esse é o favor, né, derramado sobre nós. E aí, irmãos, a palavra que o Senhor me deu foi como se ele sussurrasse assim. E ele falou exatamente assim comigo. Eu sou o que sou. Ah, irmãos, o Senhor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não canso, eu nunca vou cansar de dizer isso. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá em João 9, na onde está descrevendo sobre o homem que nasceu cego, foi um cego de nascença. Irmãos, nesse pequeno espaço de contando, né, como Jesus curou este homem, né, foi uma forma tão profunda que o Senhor assim deu para comigo, para que eu liberasse e compartilhasse com vocês neste dia. E então, irmãos, eu vou, né, sempre tento resumir, né, para que fique um vídeo curto, né, sobre a palavra pontual que o Senhor quer liberar. Então, irmãos, a gente indo para essa história do cego de nascença, e quando Jesus encontra com ele, mostra que Jesus fez algo incomum ali, né? Na verdade, Jesus ele atuava de uma forma incomum sobre tudo aquilo que ele fazia, né? E isso era o que mais incomodava, né, os fariseus, os religiosos. E Jesus ele vai, ele gospe na terra, ele faz lama, ele passa nos olhos daquele homem e manda aquele homem ir se lavar com água. E depois que ele se lava com água, ele volta para aquele mesmo lugar onde Jesus o encontrou. E aí, irmãos, qual que é a primeira coisa que o Senhor falou comigo sobre esta palavra para liberar neste dia e para compartilhar com vocês? Quando Jesus, irmãos, ele cospe na terra, Jesus está fazendo um ato, ele está mandando, né, uma ordem no mundo espiritual, de que ele está purificando a terra. Quando a gente vai lá para Gênesis, quando o pecado ele entrou, a terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Aquilo que o homem tinha que governar sobre ela, mas por conta do pecado, a terra ela foi amaldiçoada. E indo também em Gênesis para a história de Caim e Abel, depois que Caim ele mata o seu próprio irmão Abel, né, a própria palavra do Senhor diz que o sangue de Abel, né, que agora caiu sobre a terra que já tinha sido amaldiçoada por conta do pecado, agora a terra gritava, né, por um sangue inocente. Aleluia. Então, irmãos, esse ato de Jesus, quando ele cospe na terra, ele está purificando aquilo que outrora foi amaldiçoado por causa do pecado. Ele purifica aquele lugar do qual ele está fazendo ali o que ele tinha que fazer. E quando, irmãos, ele começa a fazer o barro, irmãos, ele está apontando para ele mesmo, o Criador, que fez o homem do barro, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele passa nos olhos deste homem. Então, irmãos, uma das versões da Bíblia descreve exatamente assim, que quando Jesus passa a terra, o barro sobre os olhos do homem,
Tem uma versão que diz que Jesus ungiu os olhos dele. Mas Jesus não fala isso, ó, tô passando aqui e tô te ungindo, não. Ele passa e nessa versão descreve que Jesus ali está não só fazendo aquele ato, né, para curá-lo, mas estava ungindo aquele homem também. E aí então, irmãos, Jesus dá uma ordem para ele. Agora você vai lá e se lava, né, na água para tirar o barro. E nessa mesma versão diz, vai no caminho e lava-se, se lave. Então, irmãos, e aí então esse homem volta. E quando ele volta vendo. Mas ele não volta só vendo, irmãos. Ele volta um novo homem. E volta um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor nos toca, nós não somos só curados, irmãos. Ele nos unge, ele nos faz, né? Ele nos toca e nos cura, ele nos faz um novo homem, irmãos, dá uma nova vida, faz tudo novo, ressignifica tudo na nossa vida. Então ele nos unge, irmãos, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para viver aquilo que ele designou para nós e desejou para nós. E para, irmãos, proclamarmos aquilo a partir do que ele fez em nós e ressignificou em nós. Irmãos, essa palavra é muito profunda. E aí, então, irmãos, quando ele manda o homem no caminho, e o que o Senhor está falando com isso, irmãos? Quando ele te manda no caminho, ele já te tocou, ele já te curou, mas somente quando você está no caminho, que é nele, aleluia, ele vai te despertando ainda mais, ele vai despertando o teu espírito ainda mais. Ele vai desembaçando não só a sua vista, mas o seu entendimento. E aí quando, irmãos, você se lava das águas vivas, irmãos, aleluia, aí, irmãos, tudo é colocado no seu devido lugar. Você não só está enxergando, as suas vistas não só foram abertas, mas como o seu entendimento, aleluia, da verdadeira palavra, irmãos, do verdadeiro evangelho. E de quem é Jesus, irmãos? E de quem é Jesus? Aleluia. E este homem volta para o mesmo lugar que Jesus o encontrou. Deficiente, rejeitado, humilhado. E aí a palavra do Senhor diz, é no lugar da vergonha que o Senhor tem dupla honra para nós. E essa dupla honra, irmãos, nada tem a ver com riquezas, com dinheiro. Sai deste engano, irmãos. O Senhor nos traz, depois de curados, depois de um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, agora ungidos, agora cheios do Espírito Santo. Ele nos leva no lugar onde nós fomos humilhados, aonde nós fomos rejeitados. E isso não é um lugar físico, né, especificamente falando, irmãos. Se atente a esta palavra. Para que lá, irmãos, quando você já está curado, irmãos, você não volta mais para aquele lugar. Você não volta mais a ser a mesma pessoa que você era, até o momento que Jesus te encontrou, te tocou, te fez um novo homem, uma nova mulher e te ungiu. Aleluia, irmãos. E quando este homem volta para aquele lugar, todos aqueles que se fizeram de Marte quando via aquele homem necessitado, rejeitado, o humilhavam ainda mais. E essas mesmas pessoas voltam para questionar aquilo que ele era e para tentar lembrá-lo quem ele era e o que ele fazia. Aí então vem os fariseus, ué, este não é aquele homem que era cego? E aí eles falam, você não é aquele homem? Ele fala, sim, eu era este homem, agora eu não sou mais. E aí eles falam, você não era cego? Eu era cego, agora eu vejo. Aleluia, essa é a palavra, irmãos, que o Senhor está liberando neste dia. Basta um toque de Jesus, irmãos, que tudo é ressignificado. Ele nos cura, irmãos, das nossas feridas mais profundas. E ele nos faz um novo homem com as suas próprias mãos, assim como ele fez lá no princípio, irmãos. Ele aponta para ele mesmo. Ele é o Criador, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, não só para ser um ser vivente, mas para ser um ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, para proclamar a sua palavra, as boas novas, e tudo aquilo que Jesus é e fez nele, e fez e faz em nós, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, somos testemunhas vivas do ministério de Jesus, de quem Jesus é, de quem Jesus foi, de quem Jesus sempre será.
Aleluia, irmãos. E aí então, quando este homem ele é interrogado, irmãos, por um monte de gente, e os fariseus, né, os religiosos que querem questionar aqui aquilo que foi feito na vida dele, chama até a família dele. E a família dele fala, ué, ele é homem? Ele responde por si mesmo. E aí, irmãos, os fariseus insistem em questioná-lo e querer falar de Jesus, querer questionar, né, quem Jesus era. E este homem, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, responde aos fariseus. Ele fala, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. E aí este homem, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, responde, desde a fundação do mundo não se ouve falar alguém que curou um cego de nascença. Aleluia. E ele também diz mais. E se homem fez o que fez, é porque agrada a Deus. E Deus só atende aquele cujo faz o que agrada o Senhor. Aleluia, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando neste dia. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Não tem nada que Ele não possa fazer, não tem nada que Ele não possa restituir, não tem nada que Ele não possa restaurar e ressignificar na nossa vida. Você precisa se voltar para Ele, não para os homens. Você precisa entrar debaixo do senhorio de Jesus e depender única e exclusivamente dEle, irmãos. Não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem nada que Ele não possa curar. Não tem lugar, não tem abismo profundo que Ele não possa te alcançar e chegar lá para te resgatar. Aleluia. Amém, Jesus.